Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui para a Escola Ninja WP. E nessa aula eu vou te mostrar como trabalhar com All-in-One Migration, tá? O All-in-One Migration aí é um dos plugins para migração de sites, tá? E aproveitando aqui que a gente está falando de All-in-One Migration, já quero até dizer para você o seguinte: o All-in-One Migration não é um plugin para backup, tá bom? Eu já falei isso em alguns grupos para os alunos da Escola Ninja WP e agora estou falando para você. Muita gente utiliza ele para efetuar backups. E por que ele não é um plugin de backup? Porque ele não possui o processo de agendamento. Tá? Até que na versão Pro, eu sei que existe essa funcionalidade de agendamento, porém, que você não consegue efetuar um agendamento desmembrado, que é você fazer o backup de arquivos e o backup de banco separadamente. Você não consegue chegar a esse nível de backup. E mais, você não tem uma série de funcionalidades que somente ferramentas projetadas para ser ferramentas de backup existem. Ou seja, você está correndo um risco muito grande de usar ele como ferramenta de backup, ok? Então vamos ver aqui como que utiliza o All-in-One Migration na prática. Então, o All-in-One Migration possui basicamente duas versões. No documento aí, no nosso artigo, eu já expliquei para vocês que sites pequenos, até 300 megas, você consegue utilizar a versão gratuita do All-in-One Migration, ok? Você não precisa de nenhuma extensão, nem nada do tipo. Já se o seu site tiver ali 500 megas, 1 GB e por aí vai, você precisaria da versão Pro do All-in-One Migration, ok? Na minha opinião, ele é o melhor plugin para migração, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então, vamos ver como é que utiliza ele aqui, ok? Eu estou aqui no site do EAD Club, tá? Então, eu vou instalar o plugin All-in-One Migration. E aqui eu tenho um outro WordPress, eu quero migrar esse domínio para esse aqui, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, Migration. Vou digitar a palavra Migration aqui, tá? Você pode digitar All-in-One Migration, etc. E aqui tem o All-in-One Migration, ok? Em outro vídeo eu vou explicar sobre o Duplicator, tá? Existem outras também ferramentas aqui de migração, né? Algumas não são tão boas, tá? Eu sei que muita gente tem muito sucesso com outras ferramentas aqui, mas a gente tem que analisar um contexto muito maior antes de dizer que uma ferramenta é boa ou não é, né? A quantidade de vezes que ela deu bom e a quantidade de vezes que ela deu ruim, né? Então aqui, ó, o All-in-One Migration tem basicamente três opções: exportar, que é para quando você quer exportar um site; importar, e onde ficam os backups. Nesse meu caso, eu quero exportar esse site aqui, porque eu vou exportar ele para o outro lugar, ok? Então, eu vou clicar aqui, ó, em exportar para arquivo, uma vez que as outras opções aqui são todas da versão Premium, tá? Aqui nós temos uma versão avançada, que aqui você pode colocar, ó, não exportar backup de banco de dados, não exportar temas, não exportar uma série de coisas. Mas você não tem, por exemplo, uma opção que é agendar ciclos de backup. Por exemplo, eu quero agendar um backup de banco de dados a cada 1 hora. Você não tem, tá? Então, por esse motivo, é um risco muito grande. Eu vejo muitos profissionais até indicando o All-in-One Migration para backup. Não caia nessa não, tá bom? Então, vamos exportar aqui para arquivos, tá? Então, vamos aguardar agora o processo. Aqui, ele vai gerar um pacotinho para nós. E aqui eu já quero dar algumas dicas para vocês, tá? Se você tá, por exemplo, numa hospedagem compartilhada e você está fazendo esse processo, porque o que que acontece? Nesse momento aqui, o que que o All-in-One Migration está fazendo? Ele está jogando todos os arquivos do seu site dentro de uma pastinha, depois ele tem que comprimir essa pastinha, tem que fazer um processo que é extremamente complexo a nível de engenharia, e em hospedagens compartilhadas, o próprio servidor ele não tem recurso suficiente para executar essa rotina. Então, ele acaba quebrando. Então, se você, por exemplo, tiver uma hospedagem compartilhada, local web, HostGator, hosting, e você estiver tendo problemas com o seu All-in-One Migration, a primeira coisa que você pode fazer é aumentar o limite de memória do PHP. Geralmente, isso costuma ajudar, mas não é bala de prata. O que que significa isso? Que costuma ajudar, mas não é 100% garantido, tá bom? Então, você pode ir lá, você pode vir aqui no Google, digitar PHP Memory Limit, ok? E você pode aumentar aí a memória, o limite de memória, você pode colocar assim, WordPress, e você pode aumentar aqui o limite de memória do seu WordPress, adicionando essa linha aqui, ó, que está aqui, adicionando essa linha
Aí aqui onde está 32 megas, você coloca 512, tá bom? E por que que esse problema acontece, tá? Por que que esse problema acontece dele gerar um erro? Enquanto ele vai migrando, eu vou passando vários conteúdos aqui para vocês. Porque basicamente, como a memória do PHP da hospedagem atual, ela está limitada a um determinado número, quando o plugin ele executa a sua rotina e chega nesse número, ele para de executar. E aí o plugin para também de executar e aí gera o erro, tá bom? E quando você coloca esse define memory limit, você está aumentando o tempo de limite, né, de memória do PHP para ele executar, tá bom? Não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com você ter um servidor ali, sei lá, com 500 MB de memória e você colocar aqui 1 GB, não tem nada a ver. Obviamente, se o seu servidor tem 1 GB de memória, se você colocar 1 GB, ele vai usar toda a memória para tentar executar a operação, né? Então, por isso que a gente coloca metade, 512. Então, aqui, ó, ele terminou, tá vendo? Então, nesse meu caso aqui, eu vou fazer o que agora? Vou clicar para fazer o download. Olha só. Estou fazendo o download dele aqui, ok? Então, temos que aguardar aqui o download dele, ó. Temos que aguardar o download, tá? E enquanto ele aguarda, eu vou pausar o vídeo aqui. Agora, eu vou aproveitar para te ensinar um hack secreto que poucas pessoas sabem. Praticamente, sim. Eu até hoje não conheço, inclusive nem os alunos da Escola Ninja WP sabem desse hack que eu vou te ensinar. Veja que eu coloquei aqui o arquivo para fazer o download e ele simplesmente travou. Olha só, ele travou. Isso é muito comum de acontecer, tá? E isso é um problema muito grave quando a gente está fazendo uma migração. Porque imagina só, estou fazendo um arquivo de 2 GB, eu estou contando que eu vou baixar esse arquivo com 10 minutos, estou contando que a minha migração vai acontecer e a minha internet oscila e eu perco todos os arquivos. Por o menor que oscila ali, o Windows oscila, o Mac oscila, você perde o download. E aí você fica frustrado. Então eu vou te ensinar uma técnica secreta para você não ter esse tipo de problema, tá bom? Para você não ter esse tipo de problema, ok? Então, vamos lá. Que técnica é essa? Olha só, eu estou aqui no site, tá, do EAD Club, e esse aqui é o site para onde que eu vou migrar, certo? Aqui, ó. Esse aqui é o site para onde que eu vou migrar, ok? Então, aqui eu vou instalar o All-in-One Migration, que eu tenho que instalar ele, tá? Eu acabei de exportar ali, agora eu vou instalar o Migration aqui. Vou instalar o All-in-One Migration e também vou instalar a extensão que me libera para eu fazer migrações ilimitadas, tá bom? Inclusive, essa extensão, ela está disponível lá dentro da Escola Ninja WP para você, tá bom? Caso você seja aluno da Escola Ninja WP, basta você ir lá na biblioteca e pegar essa extensão lá. Vou fazer o upload da extensão aqui. Ok? Porque, como você viu aqui, ó, meu site ficou com 2 GB, certo? Legal. Então aqui ele deu esses probleminhas, mas não tem problema nenhum, tá? Vamos simplesmente voltar aqui, ok? E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar um outro plugin, tá? Deixa eu dar um zoom menos aqui, que é esse plugin aqui, ó, WP File Manager. Você vai instalar esse plugin também, tá? Então você vai instalar esse plugin WP File Manager. E agora nós vamos clicar aqui no WP File Manager. Está aqui embaixo. Só fazer uma coisinha aqui, tá? Aqui, ó, plugin WP File Manager está aqui. Nós vamos clicar nele. E olha só, nós vamos navegar até a pasta WP Content. Ok? Vou apagar esse arquivo aqui, deletar ele. E nós vamos clicar aqui na pastinha do AI1. Você vai clicar aqui dentro, que é a pasta do All-in-One Migration. E olha o que, que você vai fazer agora. Você vai clicar com o botão direito e vai colocar aqui, ó, Upload Files. E olha só, ele está te pedindo a URL. Então, o que, que eu vou fazer aqui agora? Botão direito aqui, copiar o URL e jogar aqui. E olha o que, que ele está fazendo agora. Ele está baixando os arquivos diretamente dentro do site WordPress. Antes, você estava fazendo download para sua máquina e você teria que fazer o upload para dentro do All-in-One Migration. Ou seja, as chances de você ter um problema, elas aumentariam consideravelmente. Imagina você fazer o upload de 2 GB, dependendo da sua internet, ele poderia ficar horas ali, né? E com o processo, agora eu estou fazendo o processo, na verdade, de download. Estou baixando o arquivo, que é muito mais rápido do que o processo de upload. Ou seja,
Se você pegar aí o nosso artigo que nós disponibilizamos para vocês, é o método, a prova de falhas, ok? Você vai conseguir fazer essa migração sem nenhum problema, sem nenhum transtorno com os plugins, porque a gente tem ferramentas que a gente já testou e viu que funciona, tá bom? E você pode utilizar esse plugin, hospedagem compartilhada, tudo muito tranquilo. E olha a velocidade que ele está fazendo o download ali, ó, e sem nenhuma intercorrência. Não travou em nenhum momento, inclusive, o outro lá já tinha travado e esse aqui ainda não travou, né? Por que que isso acontece? Por que que isso é a prova de falhas? Porque eu estou fazendo uma comunicação de servidor entre servidor. Eu não estou passando mais pelo filtro do meu sistema operacional, pelo meu firewall, pela minha rede. Não estou passando mais nada por isso. Estou usando a minha internet, obviamente, tá? Mas eu não estou passando pelo meu firewall, pelo meu computador, por nada disso. Estou fazendo uma comunicação direta. Por isso que isso aqui é muito mais rápido. E eu posso te dizer, se alguém te contar que sabe fazer isso, é mentira, tá? Porque eu vejo todo santo dia os alunos penando para fazer o upload, e quando eu mostro isso aqui para eles aqui, eles falam, Flávio, você conhece umas coisas assim, malucas. Mas por quê? Porque a gente, aqui na Escola Ninja WP, nós já passamos por tantos probleminhas assim, que a gente foi obrigado a pesquisar soluções para resolver esses problemas. Então, por exemplo, uma vez eu lembro, eu fui migrar um site, acho que da local web para HostGator, alguma coisa assim, e eu passei por esse problema e não estava conseguindo. Foi aí que eu pesquisei, encontrei essa solução e eu estou aqui ensinando ela para vocês, tá bom? Então olha para você ver. E outra coisa, isso aqui também a gente ensina lá no curso de VPS, mas a gente não ensina esse método aqui, tá? Porque aqui eu estou migrando da VPS para um localhost. Mas se você estivesse migrando de uma hospedagem compartilhada para hospedagem compartilhada, você não conseguiria fazer isso. Mas com esse plugin aqui, o File Manager, você vai conseguir fazer, tá bom? Agora, se você estivesse migrando, por exemplo, com o Apenia já tem esse recurso nativo, que é você fazer um download remoto. E é muito confiável, é muito seguro, e assim, eu amo fazer migrações desse tipo, porque ninguém merece você colocar o arquivo ali, ficar fazendo upload infinitamente, e você torcer para aquilo não dar erro, né? Porque, na verdade, quando você está fazendo upload, você tem que torcer, porque se a internet cai, imagina, você está fazendo upload de um arquivo de 20 gigas ali, e a luz resolve cair, e olha para você ver, ó, tá aqui para nós, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, ao One Migration Backups. E olha só o arquivo aqui para nós. Agora eu vou ativar a extensão ilimitada. Ele vai me dar esse errinho aqui mesmo. Vou vir aqui, ó, em Backups. E vou pedir para ele simplesmente restaurar o backup para nós. Pronto. Estou restaurando o backup. Ok? Veja o quão simples é realizar uma migração de um site grande. Esse site aqui tem 2 GB. Eu poderia fazer esse procedimento com um site de 10, 15, 20, 30, 50, 100 GB tranquilamente, que eu iria conseguir sem nenhum problema, ok? Sem nenhum problema. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Lembrando que você está lendo um artigo inédito aqui na Escola Ninja WP, que abaixo você pode se cadastrar para participar aí da nossa imersão, né, da semana do empreendedor WordPress de sucesso, onde nós vamos te ensinar um monte de coisas legais. Vendas, mindset, negócios, prospecção de clientes, entre outras coisas, durante aí 5 dias incríveis de conteúdo exclusivo. Então aqui abaixo você pode se cadastrar, tá bom? Você deixa seu nome, e-mail lá, e aí a gente vai te enviar as comunicações, beleza? E aí aproveita, e se você tem um amigo que está passando por um problema de migração, ensina isso para ele, que eu tenho certeza que você vai ficar bem na fita, tá bom? Então vamos aguardar a migração terminar. Então aqui, ó, depois de algum tempo, ele já está restaurando o banco de dados, ó, 96%. Isso é muito importante, que às vezes você acha que a ferramenta travou, tá bom? Para você saber se a ferramenta travou, basta você inspecionar o código-fonte e verificar se aqui não tem nenhum erro 500. Ó. Se aqui tiver algum erro 500 na parte de console, é porque de fato a ferramenta travou. E aí você pode tentar de novo. Mas se deu erro 500 uma vez, há grandes chances dela gerar um segundo erro, tá bom? Então, mas até agora, ó, a ferramenta não travou e demorou até bastante. E aí você vê a mensagem, site importado com sucesso, né? Então aqui nós já recebemos então a mensagem de concretização da migração. Ela aconteceu com sucesso e agora nós podemos utilizar o nosso site em localhost. Olha ele aí. Foi migrado com muito sucesso, ok?
Então você acabou de aprender aí o nosso método de migração de sites. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.